Bem-vindos a mais uma Astrologia da Consciência, semana do dia 7 a 13 de abril. Pois é, gente, semana intensa que estamos caminhando para uma lua cheia no sábado. Cada semana tem um ritmo. Eu vou dar mais ênfase para o olhar do todo, depois eu vou falar de segunda, terça, quarta, dia a dia, mas vamos trazer primeiro um olhar do todo. Por quê? Semana inteira é lua crescente. Lua crescente sempre traz espaços dentro da gente de mais questionamento. Estamos no pós-eclipse que aconteceu no dia 29 de março. Ou seja, tá tudo mexendo, tá tudo meio assim. E essa semana de lua crescente. Então traz ainda dentro de nós um espaço de superação, de perceber pontos que você trabalhou nesse tempo todo, sombras que vieram à tona, questões que você estava negligenciando debaixo do tapete, que estão aí vindo à tona para você olhar, transmutar e dar um novo direcionamento. Um momento também que você pode ter identificado aspectos até inconscientes de crenças, de autossabotadores, e é perceber que toda vez que você entra em contato com essas sombras, esses autossabotadores, é o momento de tomar uma atitude interna. Então, qual atitude interna eu tomo nessa semana? E a lua crescente, às vezes, pode bater um desânimo, pode bater um questionamento ainda. Então, tá consciente que faz parte do processo, a lua crescente, tem esses desconfortos ainda pós-eclipse, justamente para gerar movimento, para gerar ação, para gerar consciência. E estamos caminhando para a lua cheia sábado, que é o ápice do ápice da lua cheia. E lua cheia são os efeitos do que você intencionou nesse eclipse, que foi uma lua nova em Áries, com o sol em Áries, e Áries é elemento fogo que traz a nossa chama, a nossa verdade, a nossa vontade de viver. E onde você deixou e se perdeu dessa vontade genuína de viver, de estar aqui? Você tem um corpo, você está numa vida cheia de possibilidades. E onde que você perde esses lugares, às vezes, de desconexão? Trazer a reflexão aqui para vocês, né? Esse eclipse todo, quando eu falo em conexão e desconexão, é estar conectado com dois pontos. Dois pontos te conectam com a sua chama, com a sua vontade de viver. Quais são esses pontos? Primeiro é a conexão com o divino. Se você conecta com o divino, com um sentido maior, com um propósito maior, você conecta com a sua alma. E a segunda conexão é com a Terra, com a natureza, com o planeta, com o todo. Essas duas conexões, elas têm que estar ativas. Esse eclipse, ele tem a ver com isso. Ele vai gerar desconforto se você estiver desconectado com a fonte ou com a Terra. Quando você desconecta com a fonte, acontece uma morte simbólica, que é a morte da alma. Quando você desconecta com a Terra, acontece uma outra morte simbólica, que é a morte física. E às vezes a morte física não necessariamente é desencarnar, mas é tocar a vida de um lugar que fica pesado. Então, de repente, tá tudo pesado. Então, você acorda, ai, mais um dia. Ai, vamos supor, você tem filhos, né? Aí, nossa, mais um dia, e leva para a escola, e vai fazer aquele trabalho lá, tarefa estressada, estressado. Pô, você tá empurrando a vida. Pera, pausa, volta um passo para trás. Onde ficou a desconexão? Porque no final, gente, é tudo muito rápido. E se a gente não traz esses pulsos de vida e de consciência durante o dia a dia, isso se perde. Então, é minha responsabilidade aqui trazer essa conscientização do que está acontecendo, porque fica mais claro, peraí, estamos numa lua crescente, pós-eclipse, tem uma outra informação para te dar, essa informação você vai gostar. Mercúrio, nosso planeta da comunicação, finalmente voltou para o movimento direto, olha que coisa boa. Então, assim, aqui a gente vai equilibrando, entendeu? Vai um lado mais, tá, lua crescente, mas Mercúrio volta ao movimento direto, olha que coisa boa. Então, a sua mente começa a ter mais clareza. Só que nem tudo é festa na astrologia. Essa semana voltou para o movimento direto, você começa a ter mais clareza, mais percepção, porém, tem um detalhe, calma. Tá em peixes ainda, que é elemento água.
para depois, na outra semana, entrar também em Áries. Nesse movimento todo que foi o eclipse. Áries, fogo, chama, elemento fogo, a verdade, a vontade. Mas antes disso tudo, ainda temos uma temporada do Mercúrio em Peixes, porque ele ficou retrógrado, o movimento direto dele está nos últimos graus de Peixes. E o Mercúrio em Peixes é um Mercúrio que ele não é muito concreto. E eu volto a falar, não queira acelerar demais, não queira resultados concretos muito rápido. Se tiver, ótimo, estamos aqui para ter. Mas estar consciente que no universo, quando a gente fala em física quântica, você intenciona, impecabilidade de intenção, e solta, intenciona e solta. E esse Mercúrio em Peixes, ele traz um lugar mais abstrato, um lugar mais intuitivo. E me chama muita atenção que ele volta ainda nos últimos graus, ou seja, ele vai passar pela terceira vez no mesmo lugar do seu mapa, onde você tem os últimos graus em Peixes, e aí é perceber assim, o que você ainda não aprendeu. Porque é a terceira vez que ele está passando no mesmo lugar. Então ainda caem muitas fichas, revelações, vem até você a informação que você precisa, a pessoa que você precisa, o projeto que você precisa. Que você precisa não, eu mesmo aqui trabalho com vocês e estou me auto-observando. O preciso, gente, é você estar na falta ainda. Então não é necessariamente o preciso, mas o que você escolhe, aquilo que vai fazer uma diferença para a sua vida. O precisar não é a melhor terminologia aqui, mas o que vai fazer sentido e o que vai contribuir com você. Então esse Mercúrio, ele tá junto com o nó do norte em Peixes, que tá ligado com a nossa missão de alma, com o nosso propósito, fazendo um bom aspecto com Marte, que é a nossa ação. Só que tudo isso está no elemento água. Então quando eu bato o olho aqui na tônica da semana, é a Lua crescente, o Mercúrio que volta ao movimento direto, e o terceiro ponto, Saturno, planeta da estruturação, Vênus, planeta dos relacionamentos, Mercúrio, da comunicação, nó do norte, a nossa missão de alma. Tudo isso no signo de Peixes, encontrando num bom aspecto fluido Marte em Câncer, também em água. Qual que é o aprendizado da água? É não criar resistência. Anotem isso. Até deixar um convite para vocês. Você que está acompanhando o Astrologia da Consciência, que está gostando, vai vir outras novidades por aí, outros vídeos com outros assuntos, mas crie o hábito de ter papel, caneta, algo por perto que você pode anotar, que eu costumo falar que é seu diário de bordo. Então, já deixa aí o sininho para ativar, se inscreve no canal, porque vou trazer outros conteúdos e é importante você ir anotando. É o seu momento, é um tempo para você. Você está se dando de presente esse tempo de autoconhecimento. E é isso que faz diferença depois para você não ficar inconsciente. Então, cria o hábito de anotar e anota. Eu baixo a resistência. Qual que é o aprendizado então dessa semana? Flexibilidade, adaptabilidade, fluidez e presença. Por quê? Uma semana com essa tônica de trígonos e pós-eclipse, o convite pede um espaço mais dinâmico. As coisas chegam até você e você precisa estar receptivo. Então é muito mais trabalhar a sua intenção do que sair acionando um monte de gente, fazendo um monte de coisa. É a sua intenção. O que eu escolho para minha vida hoje? Eu escolho ter mais tempo, mais qualidade de vida. Ok, intenciona isso. O universo vai mostrar para você esses caminhos. Faz a sua parte. Trabalhar mais com estratégia, com planejamento. Um outro ponto, já vem acontecendo e essa semana também ganha ênfase. Vênus, o planeta dos relacionamentos, encontra Saturno. Estamos aí nesse Saturno e Vênus conversando e trabalha muito a questão da seleção das nossas relações. Relações profissionais, relações afetivas, trabalha muito o diálogo, o espaço de planos, porque Saturno está ligado com planejamento, mas está em água, então não é aquele planejamento exatamente muito rígido, mas um planejamento que vem da alma, vem de um alinhamento de alma para o que você escolhe. Então, estou trabalhando muito esse espaço sutil. Esse espaço sutil, ele ganha mais ênfase se você trabalha a sua atitude interna. Minha orientação final para a tônica dessa semana é atitude interna e trabalhar o sentimento de gratidão. Então, perceber assim, se você estava naquela situação do vídeo que eu comecei no início, tá pesado, tá esquisito e tal, volta um passo para trás
e perceba o que você pode ser grata, começando pela sua saúde, reconhecendo e celebrando as pequenas conquistas diárias que você faz, lembrando que são doses. Quando a gente fala em atitude interna, atualização de atitude interna, são pequenas doses diárias, são pequenos acordos que você faz com você. E esse acordo pode ser só por hoje. Você pode fazer pequenos acordos para o dia de hoje. Então, hoje, vamos supor que você está trabalhando uma questão aí com o corpo físico, para ter um corpo mais leve, um corpo mais saudável. Hoje, eu vou diminuir o carboidrato. Hoje, eu não vou comer glúten, porque eu só quero sentir meu corpo menos inflamado. E eu tenho um lugar assim, né? Estudo muito também essa questão de alimentação e tudo mais. Nada precisa ser muito radical. Mas ir conhecendo o seu corpo. Às vezes o glúten pode pegar para uma pessoa, mas não pega para outra. Mas para você entender o que pega e o que não pega para você, é um lugar interno de observação. Para você perceber isso, pequenos acordos no dia relacionado à sua alimentação. Para finalizar a tônica da semana, o Sol tá pertinho de Quiron, tá, gente? Tá cada vez mais próximo, Quiron em Áries, Sol em Áries, nos últimos graus, aí tá mexendo aspectos ainda com muitas curas ligada ao elemento fogo. Então, cura do elemento fogo vem desse espaço de vitalidade, de chama interna, de vontade, do seu guerreiro interno. O guerreiro interno, ele é um espaço assim, eu mando aqui na minha vida. Eu mando aqui. Esse espaço é meu, são as minhas escolhas, é o que realmente me faz nutrir. É um espaço que você cultiva de chama interna. E essa chama, ela tá ligada com esse entusiasmo de viver. É esse elemento que está sendo curado. Essa semana, a próxima semana, esse elemento ainda sendo trabalhado. Esse eclipse veio para trabalhar isso, gente. Veio para trabalhar isso. Um espaço que você pode cuidar dessa conexão, eu sempre falo, a conexão com a natureza. Então, putz, deu ruim. Vai para um parque, entre em contato com a natureza. Combinado? Então, esse é o overview da semana, panorama geral. Vamos para segunda-feira? Finalmente? Então, ó, segunda, a Lua está crescente no signo de Leão, trabalhando os nossos talentos. Então, o convite, o que eu venho percebendo muito nos atendimentos também. As pessoas se conectando com talentos que estavam perdidos, talentos que podem ser utilizados aí, ou seja, traz à tona os nossos talentos internos. Então, talentos adormecidos, talentos que estão no passado, pode vir à tona, conhecimentos que você já tem adquirido nessa sua história pessoal, pode falar assim, nossa, fiz aquele curso lá que ficou esquecido, de repente vem e você entende um projeto que você pode estar utilizando. Então isso vem à tona, a Lua está fazendo um excelente aspecto com Júpiter, então segunda-feira temos uma energia muito legal de expansão, de conexões, de fluidez, muito ligada com esse espaço de talento, conhecimento e de amor próprio. Trabalhar o amor próprio, trabalhar o reconhecimento de você mesmo. O que é reconhecer? É reconhecer a potência que você é. Você muda o mundo e muda as relações em torno de você quando você reconhece o seu valor. Então, em todo lugar que você fica se distanciando de você, eu não sou capaz, eu não estou pronto, não sei direito, sai desse lugar. A gente tem esse impulsionamento do eclipse que vai estar trabalhando durante 6 meses. Então, reconhece os seus talentos, reconhece seus conhecimentos. E eu estou percebendo isso muito nos atendimentos, como eu falei. Tá tendo uma abertura para a gente olhar para isso. Então, segunda-feira é um dia legal para você entrar em contato, reconhecer e também marcar reuniões legais, estar em contato com pessoas que vão te pôr para cima, tá? Segunda-feira tá um dia bem legal. A partir de terça, quarta e quinta, a Lua está em Virgem, trabalhando espaços de autocuidado, de nutrição, de olhar os detalhes. Você vai estar mais, assim, detalhista. Vale trabalhar esse cuidado com você, um cuidado com a sua casa, um cuidado com o seu bichinho de estimação, estar mais presente. Então, uma Lua que traz muito essa questão dos detalhes. Essa Lua em Virgem vai estar se opondo a toda essa questão que eu comentei de peixes, então ela traz uma concretude. Eu percebo que no decorrer, tanto terça, quarta, pode até aparecer revelações.
questões à tona, tanto de dentro para fora, quanto do externo vindo para você. Porque Virgem vem e traz uma objetividade a toda aquela subjetividade. Então, traz muita clareza, sabe? De peças que faltam para você fazer algo na sua vida. Então, essas peças chegam. É bem interessante esse movimento, tanto de revelação, tanto de informações que podem chegar. Estar aí numa sintonia para receber essa conexão, receber esses insights. Então, tá bem poderoso na terça-feira, nesse aspecto, caminhando na quarta também. Na quarta, cuidado para ter a sensação, às vezes, o copo tá cheio, se pegar em situações de mais ansiedade, porque é a lua crescente, e faz uma tensão com Júpiter. Então, na quarta, se dedica um tempinho para uma atividade física, algo que vai te nutrir, para você não ficar com essa sensação. Né? O inconsciente coletivo na quarta fica mais agitado por conta disso. Quinta-feira, a Lua vai se despedindo, faz uma transição de Virgem para Libra, ela transita, e na quinta trabalha um espaço de mais ousadia e inovação. Então, se permita ousar, se permita ir para um espaço mais criativo. Ponto sombra de quinta-feira é o lado mais da autocobrança, um lado, às vezes, que pode falar assim, não vai dar certo, sabe esses autossabotadores que todo mundo em algum momento acessa? Aí, qual que é a luz da quinta-feira para você focar? Nas relações que te apoiam. Então, busque estar na quinta-feira com pessoas que vão te apoiar. Se você sabe que aquela pessoa te põe para baixo ou é mais pessimista, não vai falar do seu projeto nessa quinta-feira com essa pessoa, que ela pode estar nessa vibração. Então, busque quem vai te apoiar. E como você descobre isso? Pergunta. Você perguntando para você mesmo, quem é a pessoa que vai contribuir hoje para eu marcar um café, que vai me pôr para cima? E se aquela pessoa que te põe para baixo, pode ser às vezes alguém até da família, tá? Mas aquela pessoa que te põe para baixo ou fica te criticando, começa a te ligar, eu nem posso atender agora. Depois eu entro em contato com você. Sabe assim? Põe seus limites. Porque tá uma linha muito tênue e a orientação aqui é focar na vibração mais alta da ousadia. E ousadia é também falar, não, vamos combinar? Assim, não. Eu não consigo atender, tô no meio de uma reunião. Nossa, mas é minha mãe, de repente. Não consigo. Sabe? Então, assim, preserve-se, é a sua vida, é os seus projetos, é a sua saúde que está em jogo aqui. Libra também traz um espaço de harmonia. Então, o que expande? O que tiver harmonia. O que contrai? O que tiver julgamento. Então, contraiu, se preserva. Expandiu, harmonia. Vai ter esse contraste do dia. Na dúvida, respira. Faz umas pausas durante o dia, para você não entrar em contato com esse movimento todo externo. Sexta-feira, gente, é o seguinte, estamos aí chegando na lua cheia, pré-lua cheia, vou estar crescendo, sentimento vem, vai sentindo isso aí. O que acontece aqui? A lua está fazendo um aspecto com Plutão. O aspecto é positivo, mas traz mais profundidade, mais intensidade. Então, sexta, todo o inconsciente coletivo, tudo vai caminhando para um espaço de não estarmos no raso. Tá tudo mais profundo. Sabendo disso, qual é a sabedoria de uma sexta-feira com essa intensidade? Não entra em temas que você sabe que pode dar BO, de discussão, de controle. Trabalha mais a profundidade e a intensidade com você mesmo e com a sua verdade. Então, se você está percebendo que está mais intenso, também não se reprima, sabe? Entre em contato, vai. Quem conseguir te acompanhar na intensidade for contribuição, leva junto no sextou aí. Mas tem uma profundidade, tem uma intensidade. O lado sombra disso, às vezes, é o controle. O lado luz é uma noite intensa aí para você. Então, curta. E, finalmente, sábado a lua cheia. O ápice da lua cheia vai ser no signo de Libra, oposta ao Sol em Áries. E o que acontece? É o individual e o outro, eu e o outro, eu e o outro. Então, é essa temática que vem à tona para ser trabalhada. Esse eixo também trabalha muito a nossa força criadora na vida. Lembrando como que está a sua força criadora, a sua força de ação na vida. Porque Áries, Libra, é como você interage com o mundo, como você interage com a vida. Qual que é o ponto aqui de ser trabalhado? Eu fico muito pro outro, muito para fora,
e não vejo o que eu quero, ou fico muito no meu egoísmo e não vejo o outro, não vejo necessidade do outro, não tenho um mínimo de gentileza, um mínimo de generosidade. Então, de repente, você é um gestor, uma gestora, tem uma equipe, você não se percebe no dia para poder agradecer, reconhecer as pessoas que estão todo dia lá cuidando de você, cuidando para que as coisas aconteçam. Desde de todo mundo, é toda uma engrenagem. Você está vendo isso que acontece à sua volta? É um ponto. Ou também é você aquela pessoa que está no excesso de doação, excesso de doação, excesso de doação, excesso de ficar fazendo um monte de programa para fora, fica para fora, para fora, para fora. Então, numa inquietude, uma inconstância, e não foca nas suas pernas, nas suas raízes. Lembra que eu falei no início do vídeo, conexão com a terra, com as raízes, com o que eu vim fazer. Isso me conecta com o físico. Se eu me desconecto, eu tenho uma morte física inconsciente. Conexão com o divino, eu me conecto com a alma. Se eu desconecto com a fonte. Como tá essas duas conexões? Eu não falei por acaso no início do vídeo sobre isso. É porque na lua cheia, isso vem à tona. E essa lua cheia tá sendo um casamento com eclipse, que foi dia 29 de março. Tá tudo conectado. E esse eclipse trabalha o quê? As suas raízes, a sua força, a sua engrenagem. E sem delegar para o outro, gente. Sem delegar para o outro, sem entrar numa vitimização. É exatamente como eu estou nessa engrenagem. Essa engrenagem, ela pede uma sabedoria no doar, na generosidade, e também quando você está na sua individualidade. É uma dança. Então, assim, sábado, a reflexão que vem é muito forte nesse espaço, é uma oposição da Lua e do Sol. Lua cheia é esse aspecto que a gente tem, 180 graus. Então, se você perceber, quiser olhar o céu para entender o movimento, você vai ver que o Sol está se pondo e do outro lado oposto você vai ver a Lua. Então, você consegue perceber essa sensação. Então, pensa que é um cabo de guerra aqui, para justamente você entrar no eixo. São situações opostas, mas para você trazer essa consciência, essa clareza. Recado final é a força criadora que tem que prevalecer. A força criadora. Então você pode estar, às vezes, sem gentileza com o outro, traz essa gentileza, traz essa observação. Agradece quem está com você na jornada. Reconhece. Pode ser seu marido, pode ser sua esposa, pode ser seus filhos, mas reconhece. Ou às vezes você está no outro lado. Então traz a força. De qualquer forma, é a força criadora que vem à tona. Um bom aspecto, como na astrologia tudo é de parzinho, a gente tem um aspecto muito legal nessa lua cheia com Júpiter. Então Júpiter tá trazendo uma força assim, do tipo, ó, traz essa chama, traz essa vontade, traz essa conexão com as suas raízes. E aceita quem você é, aceita falar não, aceita entrar em contato com a sua vontade. Porque nessas vezes de se perder demais, é o lugar que você perde a chama interna. Porque vai sendo exaustivo. É exaustivo você nunca conseguir falar não. É exaustivo você ficar trazendo um peso. E tem um ponto muito importante, que essa exaustão, às vezes você tá nisso por hábito. Então, às vezes você tá lá na reclamação, vai lá fazer tarefa estressado com seu filho. Por quê? Porque você tá no hábito. Esse hábito, às vezes, é geracional. Esse hábito é um comportamento que você tá só fazendo, nem é você. Então, se desidentificar do comportamento e ir mais para quem é você. E o que vai realmente te nutrir. Porque senão pode pegar o físico, gente. Pode pegar o físico. A lua cheia também, às vezes, tem gente que tem mais insônia. Aí saber que, assim, pô, às vezes, pra você tá mais criativo, não tem problema nenhum. De repente, você perdeu o sono 3 da manhã, em vez de ficar lutando e ver um problema, vou lá escrever, vou lá ler. Sabe? Sair um pouco desse lugar de tudo é um problema. Arranja a solução. Vamos descomplicar também, sabe? Finalizando, domingo, a lua tá em Escorpião, é a transição, né? Tá no finalzinho de Libra, ou nos últimos graus, a lua cheia, depois ela entra em Escorpião. Então a gente já teve uma intensidade na sexta. Domingo também é um dia mais intenso, profundo, e um dia nesse domingo para você aceitar essa profundidade do dia, sabe? Faz coisas que vão ser benéficas para você,
Mas assim, trazendo essa intensidade, sem medo de ser feliz, sem medo de entrar em contato com a intensidade. Nossa sociedade ela foi construída muito no espaço de eu não posso estar vulnerável, não posso entrar em contato com o sentimento, se eu vasculhar demais tem coisa que eu não quero nem ver. Só que aí também o que você não quer nem ver, você fica preso no seu inconsciente, ou num padrão de comportamento geracional, ou numa dor geracional, ou numa inconsciência de algo que você viveu. E aí? Então, o que você não quer nem ver? Fala, gente, tá aqui para ver, a gente tá aqui para ser feliz, sair do julgamento, simplificar mais as coisas, entender que tá todo mundo aprendendo, que nada é tão esquisito assim. Se você olhar de perto, tá todo mundo no processo, todo mundo vendo coisas que às vezes nem queria ver, mas isso também liberta, sabe? Gente, é isso. Uma linda semana para vocês. Vamos simplificar e ser feliz. Deixa aqui seu comentário contando para mim como foi a experiência desse vídeo. Um beijo no coração.